Parte 2. Sou a errada por me recusar a falar com meu ex depois de tudo o que aconteceu? Continuação. O término me machucou profundamente. Eu não conseguia suportar ficar no mesmo lugar, então pedi transferência para minha empresa e usei o dinheiro que tinha economizado para o pedido de casamento para recomeçar em uma nova cidade. Enquanto conversava com Emily, a amiga com quem eu tinha desabafado antes, ela pediu desculpas para mim. Ela admitiu que tinha escorregado e contado a Sarah sobre meus planos de pedir em casamento e comprar uma casa. Emily disse que Sarah desabou em lágrimas depois de ouvir isso. Eu apreciei a honestidade de Emily, mas isso não mudou o que tinha acontecido. Em meados de dezembro do ano passado, voltei para minha cidade natal para passar o Natal e o Ano Novo com minha família. Alguns amigos queriam organizar uma festa para reunir todo mundo, já que muitos de nós, eu incluso, tínhamos se mudado e só estávamos visitando para as férias. Sarah também foi convidada. Nós mal interagimos naquela noite, apenas um rápido oi ao passar. Em um determinado momento, eu olhei para ela e a vi sorrindo enquanto conversava com um grupo de mulheres. Aquele sorriso trouxe de volta tantas lembranças. Eu percebi que ver ela sorrir ainda me fazia sentir a mesma coisa que senti da primeira vez que a vi. Eu pensei para mim mesmo, como eu sou tão complicado que ainda sinto isso. Apesar desses sentimentos persistentes, eu ainda estava triste e profundamente magoado por como as coisas tinham terminado. Olhando para trás, eu também comecei a me culpar. Eu deveria ter prestado mais atenção em como ela estava se sentindo. Eu poderia ter contado a ela sobre o trabalho extra e por que eu estava fazendo isso. Talvez as coisas tivessem terminado de forma diferente. Mais tarde naquela noite, um dos meus amigos mencionou que o relacionamento de Sarah com o cara do trabalho dela só tinha durado alguns meses. Depois das férias, eu planejei voltar para a cidade onde eu agora morava. Minhas férias terminaram em 6 de janeiro, então eu decidi ir embora na sexta-feira. Dessa forma, eu teria sábado para resolver tudo em casa e me preparar para a semana seguinte, com domingo para relaxar antes de voltar ao trabalho. Antes de eu ir embora, um dos meus amigos de casa me ligou. Ele disse que tinha um favor a pedir em nome de outra pessoa e me avisou que eu não ia gostar. Eu já podia sentir meu estômago afundando. Então ele me disse que era Sarah. Ela estava se mudando para a mesma cidade onde eu morava para trabalhar na empresa de um parente, e ela precisava de uma carona. Ele perguntou se eu podia levá-la. Eu nem pensei antes de dizer não. A ideia de ficar preso em um carro com ela por horas era demais para suportar. Teria sido dolorosamente constrangedor, assim como a festa, e eu não estava pronto para passar por isso. Ele me disse que Sarah e eu precisávamos conversar, mas eu não estava afim disso. Eu voltei para casa, e na semana passada, eu fui correr e parei para descansar um pouco em um parque quando ouvi uma voz familiar dizer, oi. Era Sarah. Ela tentou começar uma conversa perguntando como eu estava e mencionando que nós não tivemos a chance de conversar na festa, mas eu a interrompi, dizendo que não queria falar com ela. Ela me disse para não ser assim, que nós precisávamos ter uma conversa, mas eu disse não. Ela perguntou como eu ainda podia guardá-la rancor depois de quase um ano e depois de tudo que nós tínhamos passado, mas eu disse a ela que não era rancor. Fui muito honesto, eu disse a ela que pensar nela, falar sobre ela, ou mesmo vê-la ainda dói muito, e é por isso que eu não conseguia falar com ela. Ela disse que era exatamente por isso que nós precisávamos conversar. Eu não vi o sentido. Eu simplesmente me afastei. Desde então, Sarah tentou se aproximar de mim mais 2 vezes, e eu a ignorei nas 2 vezes. Alguns dos meus amigos acham que estou sendo muito duro e que eu deveria falar com ela para ter um fechamento. Outros dizem que não está certo torturá-la para sempre pelo que aconteceu. Mas não é sobre isso. Eu não tenho nenhum ressentimento ou sentimento negativo em relação a ela mais. Eu até reconheço agora que compartilho parte da culpa. Mas ainda dói. Eu não consigo falar com ela porque é como reabrir uma ferida antiga que nunca cicatrizou completamente. Então, sou um idiota por me recusar a falar com ela?